Ah, então lê. Quem faz a prece? Eu faço. Ele vai ler, eu leio, eu faço. Boa noite. O Espírito Emmanuel, ao nosso livro. A vinha. Disse-lhe: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus, capítulo 20. Então, ninguém poderá pensar uma terra cheia de belezas e possibilidades, mas, rogando ao léu da imensidade, descendo. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem o destino da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, temos trabalhando desde a aurora do século, e aí assistimos à transformação das criaturas, de experiência em experiência, que lhe integram no divino amor. Formosa a parábola do Senhor, dois, envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local de serviço humano e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do mestre divino. Homens guardam a ilusão de que o orbe não pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo clamoroso engano, porque todos os filhos da razão corporificados na crosta da terra trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que esteja, recorda que te encontras na vinha de Cristo. Vives sitiado pela dificuldade, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Manuel. Mestre Jesus, amigos espíritos, companheiros, mais uma noite nos encontramos reunidos para estudar, para entender, para conhecer, para procurar evoluir, progredir diante da eternidade. Querido Mestre, sabemos que existem criaturas que estão plantadas entre nós com autoridade para semear a discórdia ou fazer a paz. Mas sabemos também, Mestre, que existe livre-arbítrio e a possibilidade de mudarmos as nossas tendências, mudarmos a nossa mente, pois que é necessário evoluir. É necessário dar um salto e sair deste momento em que nos encontramos tão materiais, tão presos a esta terra que julgamos ser a única coisa existente. Ignoramos a eternidade, ignoramos que continuamos sempre no caminho do progresso. E nos apegamos demais a cada pedacinho de tudo isto que vemos aos nossos olhos todos os dias quando acordamos pela manhã. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor o significado de cada uma das coisas que Tu criaste, misericordioso, que nos deu a vida. Mestre Jesus, ajuda-nos a empreender o significado do amor verdadeiro, da caridade plena. Ajuda-nos a compreender todas as coisas que podem ser modificadas
e principalmente a ter resignação e paciência com aquelas que nós não podemos modificar, pois que muitas vezes não dependem de nós. É para isso que estamos aqui nesta noite, para procurarmos entender as coisas e achar a melhor forma de seguir em frente nesta caminhada, ultrapassando todos os problemas, todas as dificuldades, vencendo todas as montanhas, de acordo com as nossas possibilidades. Que essa seja uma noite de paz, que esse seja um estudo proveitoso e que tenhamos a companhia desses nossos queridos amigos que estão todas as semanas do nosso lado. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Boa noite, Elisa. Boa noite, Roberto, Arciane, Jorge. Boa noite a todos. Você foi poder me buscar com a sua pergunta. Oi? Eu fui buscar. Então tá. Tomara que eu tenha sempre essa conexão. Isso. Boa noite a todos. Boa noite, compadre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Conselho Roberto. Boa noite. Nós estamos estudando o livro Libertação. Né? O Jorge colocou uma coisa muito interessante no grupo sobre o livro Ícaro Redimido. Né? Colocou lá umas eu vi umas transparências, né? Transparência, eu até coloquei no grupo. Porque, para quem lê o livro, está atualizado com a cabeça à frente, que é fácil entender as coisas que parecem. Né? Porque, eu não achei o livro, vou só mostrar a vocês. Do mesmo autor, tá? Tabernáculo Eterno, achei. Olha a doçura desse aqui, ó. Arquitetura Cósmica, do mesmo autor, achei. Esse aqui é uma explicação do livro do Pietro Baldi, né? A Grande Síntese. Eu não li ainda. Aquele livro que ninguém consegue entender. É um livro para traduzir, tá vendo? Um livro para traduzir. Tem que ler um junto com o outro. A Evolução em Dois Mundos tem um livro também, que é Elucidade da Evolução em Dois Mundos, para nos explicar, né, aqueles nomes né, da biologia, da química que estão lá, para a gente entender. Né? Aqueles bactérias, vírus, não sei o quê, da Elucidação em Dois Mundos. E esse aqui, o Tabernáculo Eterno, é uma coisa interessante. Eu ganhei esse livro, eu estava em Minas, e eu só li um capítulo e trouxe e esqueci. Foi até bom ver como eu li esse livro. Esse livro já é diferente. Esse foi lançado logo após o Ícaro Redimido, esse Tabernáculo Eterno. Por quê? Aí até o Alberto transformando, o Alberto já aparece aí, mas aí o Adamastor vai dar uma colher de chá para mostrar para a gente, nesse livro aí, tá, um plano um pouco mais elevado que o nosso. Há um capítulo que foi o que eu li que eu achei interessante, foi da questão, né, tempo, né? Do tempo e espaço, da relatividade, que o Gilson, né, vê uma estrela passando muito lentamente. Aí o Heitor, né, que é um dos mentores, falou: isso aí é uma estrela cadente lá na Terra, que passa, a gente mal vê, né? Aqui porque a vibração do plano que eles estão é muito elevada. Aquela estrela que se aparece, né, naquela velocidade para a gente, ou seja, aquele tempo que ela percorre o espaço lá, dentro da relatividade, é outro. E é muito interessante esse livro, só que eu não li também, mas vou ler. Vou ler, achei e vou ler. O outro eu não sei, viu, que é dessa grossura, 850 páginas o outro, tá? Não, o outro você tem que ler junto com a grande síntese. Tirasse um mês de férias, né, Elisa? Uma semana não dá. Nossa, eu acho que eu tenho que tirar um ano para ler aquele livro, junto com esse outro aí. Pois é. Eu não consegui entender aquele livro. Eu não li 2 folhas e parei. Eu achei muito complexo. Também não consegui. Bom, então vamos voltar agora. O Transformando, que o Jorge colocou para gente, aquela, como é o nome? Eles Transparências. Vai falando sobre tudo o desencarne dele. E fala algumas coisas interessantes. Primeiro, a questão da monoideia. Que o Santos Dumont, quando viu os aviões sendo usados na guerra, não foi para isso que eu criei o avião. Eu criei o avião para, né, unir mais os povos. Né?
E foi para isso ali ele começa um processo de autodestruição, né? E cai naquela ideia do suicídio que ele vem a realizar, né? Então, o caso dele foi esse o problema dele, tá? Ele foi para o mundo espiritual, como aquela ideia, ele não teve mais força para reativar, né, digamos assim, para colocar novos pensamentos na cabeça, foi se fechando, não. Aí começa, tem uma palavra, duas palavras lá muito interessantes. Estólise, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo eu não marquei, tá vendo só? Aí está aqui, eu acabei no capítulo Palavra e Responsabilidade. Não marcou irresponsabilidade, né? As duas palavras que usa lá, uma é estólise e a outra é histogênese, tá? Então, a estólise é justamente quando a pessoa desencarna, né? No caso Dimas, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo de destruição do corpo físico, tá? Para que haja o desligamento do perispírito, espírito, etc., de seus vários corpos, para criar um novo corpo no plano espiritual, que é o novo corpo é o quê? A histogênese. Nasce um novo corpo no plano espiritual. E justamente é nesse momento que a gente, quando vê no desencarne de Dimas, no Obreiro da Vida Eterna, né? O que acontece no Obreiro da Vida Eterna? Quando o Dimas desencarna, eles mostram lá para a gente, que a gente acredita de corpo mental, que sai, né, uma fagulha, e onde a luz diz que é uma luz, acho que verde, né? Um negocinho. E depois, aos poucos, criando o perispírito no plano espiritual. Está criando até ali, está a estólise, que é o desencarne, e ao mesmo tempo está havendo o fenômeno da histogênese. Tá? Mas o que é que acontece? O Dimas estava com seu campo mental normal, não estava preso a nada, assim, que, né, tem grandes preocupações. É como um desencarne normal. Então, como a sua mente está funcionando, esse novo corpo espiritual, esse novo corpo que está se formando, novo, entre aspas, né, está se formando, precisa justamente disso, dessa. Não vou falar uma palavra, é tipo né, os pensamentos em ação, né, agitação, para que se forme, dê forma esse novo corpo que está sendo criado no plano espiritual. E o nosso amigo lá, o Santos Dumont, como outros vários, tá, não tem essa força mental, tá? Essas ideias, estão presos. Então, essa prisão dificulta essa nova vida no campo espiritual. E vai chegando, né, evoluindo, digamos assim, a forma, não é o espírito, é evoluindo até chegar ao quê? Ao ovoide. E no livro Evolução em Dois Mundos, que eu fui olhar hoje, achei muito interessante a coisa. Fala que também, na época, quando ele escreveu, ainda existia índios, né? Ditos selvagens. Né? Hoje nós vamos de Hilux, tem computador, tem tudo, né? E eles, quando desencarnavam, ficavam numa situação que, na minha ideia, é o seguinte, que eles ficavam mortos de medo do plano espiritual. E até quando via algum amigo espiritual, ou vê ainda hoje, né, ficava assustada com a história dos deuses, né, que via, que não entendiam aquilo. E eles ficavam, esses espíritos ficavam na mão ideia também de reencarnar. Não se afastavam da Tábua, estava na Evolução dos Mundos. E também acontece, não deve ser todo o caso, se demora muito a sua reencarnação, essa sua monoideia também vai levá-lo de novo ao estado ovoide. Só que, veja bem, ele não tem muita coisa na mente para trabalhar. É jogado de novo no feto materno, né? E há uma maior facilidade de recuperar a forma física. É diferente das mentes
que foram para lá por esses motivos bem negativos. É o que a gente entende do Santos Dumont e desses outros que estão nos falando aí do Libertação. Agora, aquilo que o Jorge mandou é maravilhoso, né? Só que se for estudar aquilo ali, em primeiro lugar, tem que dar uma lidinha no livro. E é uma aulas, né? Tem muita história. Isso aqui eu estou falando um É, pedacinho, é o né? básico. Aí requer, como você disse de outros livros aí, requer o conhecimento de biologia, né? Que eu não tenho. Só alguns pequenos detalhes. É uma coisa interessante que você falou aí do Dimas. Estou lembrando que o padre Jerônimo, no final, quando a forma perispiritual já estava desprendida, ele ligado à porta romboidal, por aquele laço, que é um laço que está ligado ao cérebro, por isso que ele estava lúcido, é porque o Dimas, a esposa o reteve bastante, né? Ela o retinha por causa das preocupações. E ele não a preparou para, olha a questão do preparo do esposo, que é espírita, para a esposa, fazer o culto do lá em casa, que é a esposa fazer o preparo do marido. Mas o marido não quer, mas faça suas preces. Aí a responsabilidade é dele. Para evitar, é o que o padre Jerônimo cita. O André Luiz pergunta assim, mas por conta agora do desencarne, ele se processa hoje? Aí o padre Jerônimo disse, não, no dia seguinte a gente vem aqui e arrebenta vamos dizer assim, na linguagem vulgar, né? Que é essa história aí que você acabou de, né? Que quer dizer, o tecido físico, o corpo físico está sendo aí desmantelado. E os pequenos centros vitais que nos prendem vão aos pouquinhos, né? Sendo rompidos até o dia seguinte. Não tem mais vitalidade alguma e ele teve um merecimento, né? Porque não vai sofrer o assédio de determinados espíritos no cemitério quando vão em busca do fluido vital. Só isso para enriquecer o que você acabou de Esqueci de citar. comentar isso, que o Dimas ficou naquele estado justamente fazendo essa transfusão É, de energias. Quem presta, sobe. é, Quem não presta, fica no é, corpo físico. exatamente. Quem Então, não presta, fica presta. Não, eu só estou criando essa história aqui, tá? sim, Né? sim. Energia aqui, É, cara. é até Né? bom, até bom a gente comentar, porque algumas pessoas falam, o fogo fácil, que é isso, que é aquilo, é o vital, né? Que é essa energia meio azulada que você falou esverdeada, né? Depende, muito até. Ela é mais um azul bem clarinho, né? Quando rompe, porque é a energia vital, que é o que mantém a nossa vida orgânica, né? Aí é de pessoa para pessoa, de casa para casa, que nem todo gênero de óbito não é igual, todo reencarne não é igual, todo processo obsessivo não é igual, é tudo isso aí, todo esse rolo aí. Agora, e se agir no mal, como ele entrou aí, que ele entrou em depressão, depois ele viu o problema da guerra, ele se suicidou, a maioria volta a se tornar um feto espiritual. Esse lance aí que a gente está falando aí da, do, embrião, do embrião, né? Essas mentes inteligentíssimas, mas sem corpo, que destruíram tudo isso com o mau uso do seu arbítrio. Estou esperando você falar aí, por isso que eu estou falando. Ô, Afrânio, deixa eu te Tá. perguntar uma coisa, Afrânio. Faz diferença a forma da forma que a pessoa se suicida e por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Santos Dumont ele se enforcou por um motivo que ele não queria que o invento dele fosse usado nas guerras, ou seja, ele se sentiu culpado por isso. Né? Não foi causou uma depressão nele, mas um motivo assim, não, a gente consegue entender o porquê, né? Fez isso. Mas ele só machucou a ele mesmo quando ele se matou. Agora, por exemplo, uma pessoa igual esses homens bombas, que além de explodir, ele quer fazer mal ao maior número de pessoas possível. Essa diferença do suicídio entre uma pessoa que
mata só fazendo mal a si mesmo, e a pessoa que se mata fazendo mal a muitas pessoas, essa ovoidização é mais rápida? Não, veja bem, essa questão é uma questão. Muitos espíritos, no livro Memórias do Suicida, tá? Acontece que suicida não tem nada disso. Tá? Logicamente, eles ficam no Vale do Suicida para perder aquele restante de energia, porque foi criado esse local, eles ficam geralmente, às vezes, um pouco abandonados, né? São raptados, porque espíritos também, vampiros, entre aspas, né? Roubam esse resto de energia vital e depois, geralmente, são acolhidos e levados para um local que depois, ficam lá durante algum tempo, quando perdem a energia vital e também querem ser, né? O livro Memória de Suicídio explica bem isso. Não houve ovodização. Cada caso é um caso, tá? A gente não pode. Agora, esse ruim perverso, se ele desencarnar com a mente, que nós vamos ver daqui a pouco no livro Libertação, daqui a pouco, não sei nem se vai dar tempo hoje, né? Um caso que o André Luiz vai estudar com o Gubbio Eloy é muito interessante, que é a questão da vingança, do ódio, né? E veja bem, no livro esse livro que você está lendo, o Redimido, vai falar sobre a arrogância, a prepotência, eu sou, né? Eu controlo, eu sou o bom, é Deus lá em cima, eu cá embaixo. Vai falar sobre uma questão sobre isso. Também é motivo, tá? Porque a pessoa desencarna, não aceita ser tratada no plano espiritual como infelizmente, né? Aquele famoso filme Amor Além da Vida, acertei o nome, né? Acertou. Mostra. É. Então, Eu acho um que ele dia eu escreveu chego um lá. papel ali para ele ler toda vez que fala. Acho que está aqui na sala colado assim. Então, aí o que acontece? Quando chega no outro lado também, com esses planos, né, começa a ser tratado, né, infelizmente, como, entre aspas, merece, né, que plantou, né? E pode entrar também nessa mão ideia de vingança, disso, daquilo, que não aceitar, e também, tá? Então, o caso é muito longo, né? É, varia de acordo com a forma de pensamento da pessoa que se mata, né? É isso que você está querendo passar. Acho que o Fran. Deve, né? Hein? Tá me ouvindo? Agora eu tô, porque você Ouvindo, sumiu. você Então o sumiu. telefonema aí, o pessoal sabe, o que ligou, sabe que essa hora não pode ligar. Me ligou. Mas tudo bem, depois eu ligo para ele. É lá da empresa lá, né? Bom, então é isso aí. Cada caso é um caso, como sempre, tá? Tá. Cada caso é um caso. Não tem assim, é isso e está definido nisso. Não. Há casos também daquela H, tá? Que meses depois do suicídio estava escrevendo um página na Caverna do Chico. Quer dizer, e aí? Né? É um espírito muito bom, houve uma vacilada, que ela se apaixonou e tal, mas Realmente, a pessoa quer muito falar com ele. Né? o pessoal não entende que eu falo sempre para eles, não liguem para mim. Estou até com medo que ele esteja pegando fogo lá. Você sabe Vamos lá. que eu pensei isso? Hum. Eu pensei nisso. Quer atender, atende, cara. A gente espera. Deixa eu ver uma foto aqui, só um minutinho. Não. Vamos continuar. É bobagem. É? Então tá. Bobagem. Tá. A foto de caminhão, madeira, não tem nada a ver. Eles não entendem que tudo tem sua hora, né? Tá. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, Bom, vamos começar hoje o quê? O estudo, né? Que ainda não começamos, não é isso? isso. No livro novo é página 92. No 088. Aqui você vai falar mais alguma coisa ou não? Não, deixa eu ver. Tem outra coisa que eu ia falar, mas acabou esse negócio cortando minha ideia aqui, né? Fogo.
A gente fica preocupado, será que está pegando fogo, né? Porque é tanta Não, treta. aí o Jorge falou, na hora eu pensei assim, pode ser alguma coisa séria. Mas eu Eu também falei, não, a imagino, né? Frane que sabe, né? Aí o Jorge falou, todo mundo endossou. Não, mas eu pensei. Ah, não é? O cara está insistindo, a gente pensa logo nisso. Então vamos lá. No Vamos lá. capítulo 6, né? Capítulo 6, não é isso? Ou a gente está Ó, no 7? é o 7 agora, Aquário Doloroso. Não, tinha uma coisinha mais de falar do Santos Dumont, que está lá embaixo, da arrogância, tinha outra coisa. Mas daqui a pouco eu me lembro, eu falo, tá? Vamos lá. Nós estamos no parágrafo que diz assim, e por que me visse na atitude de aprendiz, certo? Certo. Então vamos lá. E por que me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou. Para fazer-me mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispíritico é o fruto que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore. Depois de certo período de maturação, e a matéria mental é a semente que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhes as experiências. Um bom exemplo hoje para isso aí é, né, que hoje nós temos as sementes, né, genéricas, né, geneticamente modificadas, tá? Aí você vê que, dá um exemplo dessa condensação, né? Que essa semente, digamos assim, quando ela é modificada geneticamente, assim, digamos assim, uma evolução. Por exemplo, já que eu trabalho com madeira, vamos falar de madeira. A Aracruz Celulose, eles têm grandes plantações de eucalipto no Brasil inteiro, né? E, de repente, né, resolveram também, além de ganhar com a celulose, ganhar com a madeira. Só que o eucalipto não é uma madeira muito... Tá? A madeira realmente, não sei se terceira linha, eu estou elogiando falar de terceira linha, tá? É meio difícil trabalhar. E a Cruz, olha só que a Cruz fez, lá no Paraná até, tá? Foi lá no laboratório lá no Paraná, pegou não sei o que, como, que aqui fez, pegou cedro, maçanaduba e eucalipto e enxertou lá, criou uma madeira chamada Lípito, que é uma excelente madeira. É tão excelente que a produção da Aracruz não atende o mercado interno, é tudo exportado, pra vocês terem ideia. É uma madeira certificada, tranquila, né? Não agride a natureza, né? São usados somente lá as sementes, sei lá o que é. Quer dizer, então, esse exemplo é isso aí. Cada vez que a gente, né, a árvore é o corpo físico, né? O que ele fala aqui, né? O corpo físico, né? O perispírito é o fruto, né? Nós estamos trabalhando com o corpo físico para quê? Evolução. O fruto, da onde vai sair, né? Daí sai a semente do fruto, que é essa parte que significa realmente a evolução. É o que ele está colocando aqui, né? A matéria mental. É a semente. Só para falar em matéria mental, isso que eu ia falar lá do negócio. Esse lance da. Veja bem, de acordo aí que a gente estuda aí, apesar que o André Luiz não se aprofunda muito nisso, nós temos o quê? 7 corpos. Eu botei 8 aqui. 7 corpos, né? Espirituais e físicos. Ou seja, nós temos 4 corpos, 3 totalmente ligados à matéria física. O quarto, que está no meio, que é o mental inferior, né? Ainda muito ligado à matéria. E vem depois os 3 superiores, o mental superior, o tal do o búdico e o átimo, né? Está mais acima. O átimo é o espírito em si, tá? É o espírito em si, tá? E quando há essa ovodização, esses 3 corpos mais ligados é justamente o corpo físico, supletérico, perispírito, são eles que são, tá? São, digamos, entre aspas, destruídos, tá? Ficamos já só no mental inferior. Mas como o mental inferior também não tem força, porque o mental inferior é ligado justamente à inteligência, ao intelectual, não tem força para agir, também fica meio prejudicado, tá? Também fica meio parado. Então, a gente vê que o negócio é muito sério.
muito sério mesmo. Tá? Para se recuperar esses corpos todos, também fala lá sobre a embrioterapia, né? Olha só, embrioterapia, vamos tratar desses robôs como fossem embriões, né? Dentro de furnas lá de câmeras. No livro detalha tudo. Tudo na página que o Jorge mandou tem isso aí. Tem isso aí. Só que lendo o livro a gente vai ter mais detalhes para falar, É, né? é mais Tá? esmiuçado ali. Tá administrado, com certeza. São 2 capítulos ou 3 do livro falando sobre isso. Né? Então é isso aí. A gente vê o trabalho que o Google vai falar daqui a pouco sobre a importância da existência física. Pessoal, de uma existência só, a gente pode destruir um monte de corpo que nós estamos adquirindo há quantos milhões de anos. E aí leva não sei quantas existências, né, para reconstituir. Aí vem falando Encarnando, também, isso, desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando. e isso está falando também nessas paginazinhas aí, de novo, qual o nome, Elisa? Transparência. Hein? Transparência. Transparência está falando sobre isso. Aí vem aqueles desencarnes que nasce fora do útero, nasce não sei aonde, só É. sobrevive um mês, umas semanas. Aí ele vai falando, os vários tipos de desencarne de quê? Para retornar à forma. Está escrito também nessa transparência, não vamos esquecer. É Vem, essas recuperar, são é ótimas, né? recuperar a forma. E, o, e, Cada o, e vez que ele o vem, que ele vai, ele recupera um pouquinho da forma. E o Santos Dumont ainda teve um grito, né? Ele, em um determinado momento lá, ele pede auxílio, ele ora, porque realmente eles puderam ir lá onde ele estava, né? E trazê-lo para essas experiências, até voltar à forma, mas com muitos problemas, tanto que a reencarnação última dele também tem problema. Não vou contar porque a conselho está no livro. Não, não pode dar spoiler, não, senão estraga a leitura da menina. Bom, então, essa história que está falando aqui, podemos comparar, né, que ele fala aqui, né, o símbolo da árvore, somos nós mesmos, somos nós. Quando a gente consegue avançar, é tipo isso aí, né? Algo que entrou a mais na nossa fruta, a semente vai mostrar, né? Vai botar, né? Lá na frente. Né? Então, é isso aí. O Google realmente. Vamos lá? Vamos. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto, na direção de zonas irregulares, em que recolhem experimentos doentios. Atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora? Então, essa semente é lançada ao solo, mas ela tá com fruto meio, né, problemático, né? O fruto não está muito legal. Então, Aí aí só, planta, nasce de novo, entendeu? Ele mesmo fala que renascendo várias vezes no corpo fisiológico. então, aí começa aquela nascer, né? Aí vem os problemas, que a semente está representando a matéria mental aqui. É. E essa matéria mental, quando é levada para esses caminhos aí errados, né? Então, a semente só vai se prejudicando. Uma hora não vai mais brotar, pode ter certeza. É o lance da colonização. Eu acho Olha, que é exatamente por isso que demora tanto tempo para reconstruir, porque é a parte mais difícil. o livro Dicionário da Luz, que é o maior capítulo de reencarnação, o benfeitor, o Alexandre, em determinado momento, o André Luiz, aí, o Segismundo estava receoso. Aí o Alexandre disse, ô, companheiro, vamos dizer assim, né? A luta está apenas começando. Calma aí, porque você quer entrar no corpo físico com mais problemas do que está,
Ou seja, então vamos lá. A gente está falando do fruto, né? Então, que é esse princípio inteligente, ele vai sofrer uma redução. Isso está escrito lá. Mas eles não abrem o leque dessa ponte aí, porque as anomalias estão justamente no corpo espiritual. E aí eu vou usar uma palavra que o Marco Aurélio usa muito. Algumas pessoas, ele fala mesmo, e eu concordo com ele. Não concordam, porque nós perdemos o perispírito. Muita gente não concorda. Por isso que eu trouxe aquelas 2 páginas do Entre a Terra e o Céu e do outro para ver. Logo isso. Antes de começar o Exatamente, estudo, eu já mostrei. exatamente. E nós perdemos o perispírito mesmo. Agora, como nós vamos? Por quê? As lesões, a gente não tem o corpo mental, você falou no inferior e o superior lá, o caso que ocorre. Então, eu estou falando que está escrito no livro, eu não estou inventando nada. Até onde dá para entender. Os geneticistas aí, os obstetras, eles não entendem nada disso. Mas nós, espíritos, estamos começando a vislumbrar isso agora. Pois é. Então, nós sabemos que o pai e a mãe têm vamos dizer assim, ele fala do fruto aqui, né? Fala da árvore, consistência, várias operações da árvore. Vamos ficar por aqui. Depois de certo período de maturação, que é a matéria mental. Você vê que a analogia é igualzinho a Bíblia lá que Jesus, falando de certas coisas, ele quer atingir o alvo espiritual, mas ele usa o elemento material. Então, rapidinho, os perispíritos do ser encarnado, que vai ser o pai e que vai ser a mãe, eles têm anomalias. O espírito reencarnante, isso está também na memória do suicida. Eles têm as determinadas anomalias que eles precisarão para a reconstrução do novo perispírito através do desenvolvimento desse fruto que vai ser gerado no ventre da mãe, que é a área cromossocial e a área genética. E toda ela é elaborada pelos espíritos, né? Vamos dizer assim, biólogos espirituais, engenheiros espirituais, porque eles fazem projeto da reencarnação do corpo, para favorecer o espírito que cometeu esses abusos. Nós, caso que o senhor comentou aí, do ódio, isso aí é danado para arrebentar e o indivíduo, né, dependendo da natureza, que você falou que vai falar sobre isso agora, por isso que alguns que têm a monoideia, quando desencarnam, é arrastado por já sintonia estabelecida com essas falanges aí. Aí o hipnotiza e arrastam ele para esses lugares aí. É o que está lá no livro. Você vê, são quantas informações soltas. Porque aí é o lance da densidade, né? Cria um certo, entre aspas, peso que vai arrastar para onde? Para lá. Para baixo. Né? É o peso, né? Entre aspas, peso, né? Que a gente acha que não tem peso perispírito, mas é semi-matéria. Então, de uma certa forma, sim. Né? Não dentro do que a gente compreende como peso, mas algo existe ali que atrai, arrasta para baixo, né? Puxa. Seria mais. Eu não sei se você viu o filme Ghost. É mais ou menos igual ao filme Ghost? Aproximado. Aquelas sombras A hora que vem arrastando. Puxam. Porque não é puxa, é a vibração. É o magnetismo, É o magnetismo. Meu pai. Né? Mas se você quiser ver uma imagem física do que acontece, é mais ou menos isso. Mas não é exatamente. Mas, assim, a melhor maneira de representar para os nossos olhos. Fácil Depois entender, depois do estudo, vocês me falam assim, a Franz fala sobre o magnetismo de reencarnado, tá? Depois do estudo. Não vou falar aqui, não. Vamos embora. Ai, ai. Não pode ficar gravado, não. Tá. Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Gubeta deu solícito. Quer falar, Jorge?
Não, eu estou falando aqui, está aí a resposta. É. Google atendeu o solícito perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormitam em estranhos pesadelos. Um exemplo de um encarnado nesse ponto aí. Um encarnado, estou falando de encarnado. Esse contato existe, mas não vai ter ressonância. Você se lembra do anãozinho do livro Ação e Reação, o anãozinho? Sabia? O Sabino, lá o Silas fala, o André, tenta captar o pensamento do Sabino. O André vai lá, né? E o Sabino está vivendo o pensamento dele de uma reencarnação anterior, onde ele era um monge lá Paradão. poderosíssimo, fez muita atrapalhada, etc. Quer dizer, vai já ver, o André Luiz entrou porque houve uma sintonia. Mas a volta, a ressonância que é difícil, né? Essa é o intercâmbio. Mas vai entrar, vai captar os pensamentos quando existem, né? Isso é. Então, está falando assim, o eixo dormir tem estranhos pesadelos, tá? Então, vamos lá. Registram-nos os apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidades na inércia ou na prática do mal. Quando ele coloca essa inércia aqui, a gente pode colocar aqui, veja bem, esse selvagem, quando a Luiz se dirige, o índio, né, que não quer sair da tábua, é na inércia. Ele não está preocupado ainda não, veja bem, é um nível de consciência dormindo. É isso, está dormindo. Ele ainda não está desperto, nem no processo de despertamento. Então, na inércia, é o que acontece com o índio que o André Luiz coloca ali no Evolução em 2000. Tá? E no mal, né? Está falando responsabilidade, inércia, prática do mal. O Santos Dumont está em qual aí? Responsabilidade. Né? Não é que ele foi responsável pelo avião calçar a bomba na cabeça de ninguém, não. Não, mas ele cobrou a responsabilidade dele. Dele perante ele mesmo. Ele fez a coisa por bem. Se deu errado, pô, ele não tem culpa nenhuma. Não tinha que entrar nesse estado depressivo. Mas depois, no livro, vai ver o porquê do estado depressivo também, que não é só uma história, não. São muitas histórias. Em outras Deixa para histórias. lá. Outras Deixa coisas. para lá. Outras complexas coisas que com É, certeza já vinham de outras encarnações. o Senhor dos Canhões, É, etc. Né? Vamos lá. em verdade, agora se caracterizam em conta de fetos ou amebas mentais mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros da vida congênere. Ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam, fugindo a jornada razoável pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. É o lobo mau no caminho. Não, eu não comentei lá em cima sobre essa história da reencarnação na crosta e o Instituto de Vida Congênere, porque daqui a pouco, quer dizer, hoje não vai dar mais tempo, nós vamos falar sobre isso no próximo capítulo. Tá? Ele adiantou aqui, mas vamos chegar lá para a gente ler lá essa história aí mais detalhada, tá? Uhum. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida:
Entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia, por experiência própria, o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo, ali diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tende luz. O assunto era fascinante e tentei gúbio a examiná-lo, mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe é característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Calma, André, amanhã a gente volta a falar sobre isso. Agora que nós vamos para o capítulo 7. Então, vamos para o capítulo 7, né? Quadro Então, essa doloroso. questão, olha só, entendeste a importância de uma existência terrestre, né? E, infelizmente, nós vemos hoje, no mundo está de perna para o alto, né, para o ar, está uma loucura, né? A gente fica imaginando, lógico, né? Vai imaginando quantas coisas ainda acontecerão a muita gente que não tenha... E saber que está errando, nós sabemos. O livro Evolução em Dois Mundos, quando o André está falando sobre o homem primitivo, que é um pouquinho no capítulo 11 também, né, antes de entrar nessa história da estólise, a histogênese, né, entrando na história, ele fala, né, que o homem primitivo, quando eles começaram a se unir, formar grupos, eles começaram a entender a regra de ouro, tá? Lá na pré-história, digamos. Eles começaram a entender que se um vizinho fizesse alguma falta com ele, e ele fosse lá e punisse o vizinho, ele também, de uma certa forma, podia depois ser punido, né, ou matar, ser morto, etc. Ele começa a entender. Estão falando do homem lá atrás, que a gente acha que não, eles entendiam que, né, se pudesse, o que acontecesse lá, poderia acontecer aqui também. Então, essa história da regra de ouro já vem lá de trás mesmo, lá de trás. Talvez do homem sapiens já começa a ter uma noção disso. E o sapiens sapiens que chega ao pensamento contínuo que vai embora nisso aí, né? Então, a questão da maldade, do mal, da crueldade, não é nova para nenhum de nós que estivemos por aí, né? Não sei onde nós começamos, mas por aí nós já estivemos. Será assim que, de repente, isso não tem a ver com o período em que nós fomos completamente irracionais, que nós saímos da água para uma vida na Terra, né? Que foi evoluindo como é que eu posso te dizer o que eu quero dizer? Peraí, deixa eu pensar aqui que está desmoronando tudo. Quando a nossa vida começou mesmo, unicelular, e ela foi se agigantando, nós saímos da água e passamos para a terra e fomos crescendo, né? Fomos virando protótipos sempre corrigidos e não havia, a gente comia o outro e assim a gente destruía aquela vida e aí eu acho que essa coisa, talvez essa coisa de um destruir o outro, porque um era maior que o outro, então o grande comia o pequeno. Eu acho que isso aí foi criando esse ciclo de necessidade da gente acabar com o outro, de fazer mal para o outro, de que, sabe? Quero ser o magnânimo, quero ser o maior, quero ser o poderoso, e isso foi crescendo conforme a gente foi criando o raciocínio. Pode ser, não pode? Ou é muito viagem minha? Pode. Não. Olha só, a noção de direito, no capítulo 11, que o André Luiz fala, tá? A existência da alma. Fala que o homem, né? Aqui, até na época, o Marco Aurélio fala que o homem Cro-Magnon, é isso? É que 5.000 anos atrás, etc. Tal. Foi um exemplo que ele deu na época. Vamos lá, ele fala que noção de direito, aí isso é o André Luiz. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se encrava a moradia
e atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta. Estou falando lá de 40 mil anos atrás, tá? Para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber, tá? Acontece assim inesperado. Um homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que lhe enobreça o caráter iniciante. Tá? Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce, desse modo, para ele a noção de direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Isso foi antes da consciência desperta, que depois vem aqui, consciência desperta. Tá? Então, Mas assim, mesmo com isso tudo, ainda ficou nós dentro não dele respeitamos. uma sementinha do mal, Não, daquele veja mal bem. do antes. Então, era sempre Não, vamos ignorante. entrar em outro assunto aí, sabe qual é, Eli? Chega aqui os nossos irmãos de capela. O que é que eles trazem com eles? Tá? Começa o... O Eles, intelectual, as paixões, os vícios, é, o as egoísmo, o orgulho. vaidades, né? Entendeu bem? Onde entra aí o mal também. É. Só que esse mal foi necessário o quê? Para alavancar o progresso material e, junto ao material mesmo atrasado, o moral. E o arbítrio, não é, É, Fran? Voltando para trás dessas espécies, o arbítrio ainda não era desenvolvido. Então, nós estávamos na elaboração ainda de estrutura orgânica para quer dizer, passando desse período aí, que é o cérebro de Cromagnon, que o homem já estava mais ou menos com uma indumentária apropriada, mas o arbítrio ainda estava iniciando-se, mas quer dizer, antes, isso aí de 2.200 mil anos para cá, mas antes, não. Tá? Então, qualquer lesão, o outro comia o outro, fazia isso, fazia aquilo, nós, no caso, né, em desenvolvimento, sem problema, só era a parte orgânica que era lesada, mas a estrutura, toda ela era gerenciada pelos espíritos e carregados no desenvolvimento de cada um de nós, vamos dizer assim, que era dentro da espécie. Depois que ligaram a chave do arbítrio, pronto. Aí entra o que você acabou de falar aí, danou-se. só para lembrar, Aí, nós ó. estamos comentando aqui a evolução em dois mundos, capítulo 11 e capítulo 12, tá? Sobre esse assunto aqui que nós estamos comentando no livro Libertação, tá? Quem depois quiser dar uma olhada, tá? Pega o Elucidados de Evolução em dois mundos para entender o nome lá das bactérias, dos vírus, dos negócios orgânicos, que até hoje eu não entendi. Também acho. Afrânio, você Tá. falou dos capelinos quando vieram, que além do conhecimento, eles trouxeram egoísmo, orgulho, né, tudo mais. Mas antes deles chegarem, havia a guerra entre aqueles homo sapiens já nesse ponto, pegar o que é do outro porque achava que o outro tinha mais. Então, isso já não era inerente àqueles que estavam aqui antes do capelino chegarem? Não, veja bem, o Homo sapiens, a gente sabe que a briga deles era. Sabe aquele negócio que ganhou no grito? A guerra deles, as brigas deles não era assim. Tá? O filme 2001 Odisseia no Espaço, ele, de uma certa forma, retrata a chegada dos capelinos. E quando vieram aqueles extraterrestres aqui para ajudar na evolução da Terra, ele colocou um monolito, que é logo no início do filme. E de repente está essa guerra entre os homens lá sei lá de que era aquilo, de que época era. E de repente, nessas guerras de um gritar para o outro, xingar, jogar pedra, um pega um osso de um animal para atacar o outro. Aí o monolito acende. Quem viu o filme se lembra disso. Tá? É o primeiro passo da evolução aqui do planeta. Então, Eu me lembro mais ou menos. né, tá logo, né, uns 5, 10 minutos Eu me iniciais lembro do filme. dele pegando o osso, isso eu me lembro.
Aí fica bem em pé, bem ereto, né? É o monolito Pisca, né? É. É a primeira etapa da evolução planetária ali. Quer dizer, a gente escuta isso, que as guerras eram mais boca a boca, joga pedra, quem gritava mais ganhava, daqui a pouco os dois desistiram, todo mundo rouco para casa. Isso que a gente sabia que era. Tem esse negócio mesmo de. Agora, com o tempo, foi se criando isso. Né, Fran? Infelizmente, o mal foi mais. Se propagou mais rápido que o bem, né? Não, Fran, atenta para o que ela acabou de colocar, inerente, né, às espécies lá. Porque uns, obviamente, é claro, tinha uns que era mais adiantado do que o outro. Mas era o grupo tudo mesmo, né? Porque se ele queria aquilo do outro, ele ia lá e pegava, mas não tinha tanta maldade, é isso que você quis dizer aí, né? Então, É. né, a gente esquecia, aí vou para casa, deixa eu falar É, de novo. sabe o que acontece, Consuelo? Nós temos hoje, o Haroldo Dutra fala uma coisa sobre a Bíblia. Tá? Ó, vocês querem ler a Bíblia, querem ler o Evangelho? Se coloca lá. Vai para lá, faz uma regressão aí no tempo, porque a gente lê as coisas e a gente bota como se fosse hoje. E hoje tá essa destilaria de ódio aí tremenda, né? Falta de respeito, etc. Tanta coisa ruim que está acontecendo hoje, já era previsto, né? Que a gente vai e faz a nossa avaliação por hoje, né? Mas naquela época, por exemplo, eu quando ouvia falar antigamente a idade das trevas, eu ficava, meu Deus, está acontecendo uma coisa horrível. Mas aí, né, foi uma época que a igreja segurou tudo, mas, por exemplo, a igreja não atacou as artes, tá? Vê que aquelas igrejas aí de 1000 anos atrás, vocês tudo cheias de, né? Então, foi uma época de trevas, porque não houve assim uma divulgação forte de conhecimento, de luz. Aí veio o Renascimento, depois do quê? O Iluminismo. Foi uma época que nós precisamos passar. Aí a gente, no pensar de hoje, pensa o quê? Que era a época de treva, porque na época de treva, o que que a gente acha que hoje é treva? Né? Essa violência, essa loucura, essa coisa toda. A gente tem que procurar, assim, para entender, né? Que não havia guerra, havia briga, havia isso, questão de possuir. Mas não é essa maldade que nós temos, né? Essa maldade beirando a crueldade que nós temos hoje. Fala, já. Antes do Homem de Cro-Magnon, eu não sei quanto tempo, eu não sei se foi 600 milhões ou, sei lá, de anos, né? Surgiu o Sílex, se eu não me engano. Aí o camarada começou a raciocinar, usar aquilo para se defender. Segundo, aí eu não posso afirmar, né, eu li não sei aonde, que algum desse pessoal que vem exilado aí para espiar suas faltas, e jogam ele no meio desse povo aí para dar uma adiantada. E começou a desenvolver a agricultura, mas a agricultura muito nômade, muito rudimentar. E depois esse povo aí vai embora e deixa nós aqui. Deixaram nós, estamos oriundos aqui da Terra, que somos nós, no caso, não sei. Pois é, aí as coisas foram dando os seus saltinhos bem moderados. Eu vou usar a palavra novamente. Quando ligou a chave, foi quando chegou os 40 mil anos, chegou os pessoal de capela, os brabão. Eu vou ter que nascer nesse corpo aí de animal? Estava escrito lá no Caminho da Loira, tá assim? Está escrito lá. E quando, quer dizer, a camarada veio revoltada, vai criar um problema da outra, por isso. Então, aí começou as paixões. Eu tenho uma questão do livro dos Espíritos, eu acho que é no item paixão, acho que é 913, por aí. Eles narram lá que era necessária para o nosso avanço. E as paixões, ela sublima também, mas ela nos leva a estados degradantes. Como foi necessário ela para auxiliar no progresso evolutivo, Deus deixou que acontecesse. E está acontecendo até hoje, né? Só que está muito gritante, né? Mas muito gritante mesmo. É isso que você acabou de comentar. Insustentável. Certo, dona Consuelo? Aqui é a dona Elisa, dona Consuelo, seu Afrânio.
É, Também que tem o seu Roberto, o seu Jorge. O Roberto, o Jorge, é tudo assim. pois é. Seu Jorge é o cantor, não esqueça. Então, Jorge é o cantor. Senhor Olha Jorge, só, é gente. você. Pronto. Deu a hora, nós nem começamos o capítulo 6, né? 7. 6 ou 7? 7? 7. Pois é, fica para a semana que vem, tá? Aí, a semana que vem, o assunto continua, que eles vão começar a estudar alguns casos, tá? É interessante o estudo, né? E olha só o problema que é, né? É.